Fala galera da CW, beleza? Bom, eu vou continuar a sequência de vídeos aqui dos princípios básicos de análise gráfica e agora eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo sobre tendência de alta, tendência de baixa, beleza? Basicamente ela está incluída em tudo que é tipo de análise, de padrão, de bandeira, ela está incluída. O gráfico ele é representado por tendências, na verdade, de baixa e de alta e as lateralizações que eu vou comentar também. Então bora lá. Uma tendência de alta, ela é basicamente formado por topos e fundos que são cada vez maiores no preço. Então, a gente chama de topo ascendente, porque um topo é seguido de outro topo com um preço maior, né? É um preço mais alto. E ela é também formada por fundos descendentes, porque o fundo tende a ser mais baixo, então quando o fundo seguinte é mais alto do que o fundo anterior, ele é um fundo descendente, beleza? Então são topos ascendentes e fundos descendentes. Isso daqui é o que representa uma tendência de alta. E aí o preço ele vai fazendo esses topos e fundos até chegar no momento que ele vai sofrer uma reversão, aonde ele vai fazer um topo mais baixo do que o anterior, pode chegar até perto assim normalmente, que a gente chama que ele está fazendo pivô de baixa, que eu vou falar sobre isso em um vídeo só separado, que nesse vídeo eu vou falar só sobre as tendências mesmo. Acho que vale a pena tocar nesse assunto da reversão em um vídeo separado. E aí o que ele vai fazer? Ele vai quebrar, esse topo não vai chegar a ultrapassar o topo anterior, e esse fundo aqui ele vai chegar a quebrar para baixo desse fundo anterior. E isso daí vai começar a formar uma tendência de baixa. Então, isso é o que basicamente representa uma tendência de alta e uma tendência de baixa. Nesse caso aqui são topos descendentes e fundos ascendentes, né? Fundos cada vez mais baixos. Isso daqui seria a representatividade de uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. E aí, se eu quiser saber como é que voltaria para uma de alta, é justamente o contrário do que eu mostrei ali. Ele vai ter um momento que ele vai formar um fundo descendente, que seria um fundo mais alto que o fundo anterior, e um topo ascendente em relação ao topo anterior. Quando ele fizer isso daqui, ele vai acionar o alarmezinho lá do pivô de alta, né, que a gente está vendo, e aí o preço vai começar a andar para cima, formando topos e fundos cada vez mais altos de novo. Isso daqui é um ciclo que a gente chama, que é representado pela alta e pela baixa, e às vezes o preço ele pode fazer isso daqui. Por exemplo, na subida aqui, por exemplo, ele pode lateralizar, ou seja, ele não necessariamente vai cair logo de cara. Ele pode ficar fazendo topo e fundo, aí ele, por exemplo, esse topo ele quebra esse topo anterior, aí a gente imagina que vai fazer um topo maior para subir de novo, só que na verdade ele faz um topo menor, então aí já fica um negócio meio confuso, né? E aí a gente já fica meio sem entender, aí ele forma de novo um topo meio que aqui no meio termo, aí ele já forma um topo mais em cima, sendo que ele tinha feito um topo mais embaixo, um fundo quer dizer mais embaixo, e aí ele fica meio que lateralizando, o nome disso. É meio desorganizado, não é aconselhável fazer trade em momentos de lateralização. Normalmente nessas horas o volume ele fica bem pequeno, porque fica achatado, porque acaba se criando uma zona de trade aí, nessas lateralizações, onde as pessoas percebem esse movimento, os traders, né, os operadores, e eles começam a fazer ordens de venda aqui em cima para entrar vendido e ganhar dinheiro na queda, e ordens de compra aqui embaixo. Então é basicamente isso. E aí isso daqui vai criando e vai acumulando ordem e vai virando como se fosse uma bombazinha, que um momento ela vai estourar. E aí é nessas horas que a gente entra nesses rompimentos aqui que a gente chama, né? Isso daqui acaba virando como se fosse um canal, que a gente traça uma linha aqui analisando algum tipo de suporte e resistência, que eu vou falar também isso mais lá na frente. Eu achando importante falar primeiro sobre as tendências. E aí
vai ter um momento que o preço ele vai romper, pode, por exemplo, essa resistência, e aí a nossa entrada no trade vai ser justamente nesse rompimento aqui. A fazer uma entrada aqui para operar comprado na subida do preço. Então, e jogando também uma... Não consigo apagar isso aí. Um stop aqui nessa linha de resistência, por que ela era uma linha de resistência? Porque ela impedia o preço de subir. Pode ver que o preço ele sempre batia aqui nessa linha e voltava. Então, no momento que a gente rompe essa linha de resistência vira uma linha de suporte. Que quer dizer o quê? Quer dizer que quando o preço subir, na hora que ele voltar, ele vai ter um suporte aqui nessa linha. Então, ele vai ter uma tendência de uma barreira para cair dessa linha. Então, eu tendo essa barreira para cair dessa linha, eu sabendo que o preço pode ter essa barreira, eu posso trabalhar em cima dela. Como? Jogando meu stop loss, né, que é o meu protocolo de segurança, para não sair despencando o preço e eu perdendo todo o meu dinheiro. Eu posso jogar o meu stop loss abaixo dessa linha, que é quando eu vou ser stopado, ou seja, caso o preço caia, eu saio da operação, entendeu? Mas caso ele não bata meu stop, que é no caso, como se eu falei, se batesse esse suporte, eu continuaria na operação. E aqui, se rompesse, e continuaria formando topos e fundos cada vez mais altos. E é assim que funciona um rompimento, como vocês viram agora. E eu estou dando o exemplo de uma lateralização. Mas isso daqui, como foi para cima, é um caso que pode acontecer também, mas poderia ter ido também para baixo. Romperia aqui e aí faria justamente esse movimento, fazendo a volta do ciclo de tendência de alta para tendência de baixa e a lateralização no meio. E aí o meu stop loss já seria aqui em cima dessa linha de suporte que tinha, que quando foi quebrada vira uma linha de resistência. Ou seja, toda linha de suporte vira resistência se quebrar para baixo e toda linha de resistência vira de suporte se quebrar para cima. Espero que tenha dado para entender, mas eu vou falar mais sobre isso em um vídeo mais específico também. Então, beleza. Como vocês podem ver aqui no semanal do Bitcoin, que eu quis separar para vocês verem, o Bitcoin ele tem vindo uma tendência de alta faz um tempo já, né? Eu posso considerar basicamente desde aqui de dezembro do ano passado, na verdade ele vinha até antes. Posso considerar mais ou menos aqui, em setembro de 2020. Setembro, 7 de setembro, 31 de agosto. Ele vinha numa tendência de alta. E eu quero explicar para vocês um seguinte detalhe bem aqui. Como que eu sei o que é um fundo e o que é um topo, né? Vocês devem estar com certeza nessa dúvida agora. Eu vou começar com essa candle vermelha bem aqui. Um fundo, ele é formado quando uma candle interrompe a progressão de um fundo de uma candle anterior. Por exemplo, esse pinozinho que tem embaixo da candle, ele é o limite mínimo de que a candle acertou, né? Ela chegou nesse volume de preço mínimo aqui. Então, enquanto esse volume de preço mínimo for superior nas candles, ó, a verde aqui chegou nesse preço aqui, foi superior, o mínimo foi superior, 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 beleza, até aqui superior. Aí quando chegou nessa vermelha, ela foi inferior a essa verde. Então o que aconteceu? Eu formei um topo aqui na verde e um fundo aqui na vermelha. Se houvessem mais candles que tivessem o valor mínimo inferior, eu ia continuar descendo aqui esse fundo. Mas como logo em seguida a verde já subiu o fundo, então eu estabeleço o meu fundo aqui e eu vou continuando a traçar essa tendência. Eu subo e aí eu vou vendo, o fundo vai subindo aqui, ó, os fundos da candle do valor mínimo. E aí quando eu chego nessa vermelha aqui, eu posso estabelecer no valor máximo que bateu a verde, por mais que a vermelha não tenha batido, eu estabeleço aqui. E aí eu vou vendo, essa vermelha aqui, ela foi interrompida por essa vermelha, porque o fundo dela foi mais baixo. E aí eu vou vendo se vai tendo continuidade. Como não vai tendo, que a verde já interrompeu aqui, eu formo outro fundo. Então, e vou dando continuidade à tendência aqui do semanal. Beleza? Aí eu vou subindo aqui, ó.
Aí cheguei nessa verde e a vermelha interrompeu de novo, formei mais um fundo. Cheguei nessa verde, essa vermelha aqui interrompeu, beleza, cheguei aqui nessa verde e essa vermelha já interrompeu. E aí eu vou bem aqui. E aí vocês estão percebendo o que está acontecendo, né? Cheguei mais ou menos aqui nessa verde e nessa vermelha interrompeu. Então olha o que vem acontecendo no semanal. Eu mostrei o semanal porque ele tem menos informação assim bagunçada e o gráfico, quanto maior o prazo, mais longo é o prazo, mais consistente ele é, assim, menos variação ele sofre, menos pegadinhas. Então é melhor para tá mostrando de exemplo assim nessa parte inicial. Então o Bitcoin ele vem tendo fundos e topos cada vez maiores, que no caso são topos ascendentes, como eu expliquei, e fundos descendentes. Vocês podem ver aqui que ele formou um fundo mais baixo, fundo mais alto, topo mais baixo, topo mais alto. Aí aqui, fundo mais baixo do que o seguinte, topo mais baixo do que o seguinte. Aí o que aconteceu? Acabou de ter uma reversão. E isso dá a entender que está tendo um início de tendência de baixa. Por quê? É o que a gente chama de pivô de baixa. Porque esse topo aqui, ele está mais alto do que o topo que foi formado anterior, como eu expliquei para vocês aqui nessa análise, né? A candle aqui, ela chegou nesse máximo e a vermelha interrompeu a verde, ou seja, formou o topo aqui. E agora, quando chegou nessa vermelha, ela não teve mais continuidade e essa verde voltou para cima. E aí foi voltando para cima, aí chegou bem aqui, formou o topo e a vermelha interrompeu a subida. Então está sendo formado um fundo agora. Então um topo descendente e como vocês podem ver, bem aqui já formou um fundo ascendente. E novamente já formou um fundo ascendente de novo. Está sendo formado, na verdade, né? Porque não terminou ainda. Então o que, que a gente tem de conclusão daqui? Que estava tendo uma tendência de alta e aí houve uma reversão para uma tendência de baixa, que a gente chama de pivô de baixa, que é justamente, como vocês podem ver, até aqui que estava meio próximo, já ainda era formado topos cada vez maiores e fundos cada vez maiores. Aí quando chegou bem aqui nesse fundo, apesar desse topo ser maior, ele não continuou com o fundo mais alto do anterior, ele já quebrou o fundo bem aqui. Então isso aqui já seria um alerta. Quando ele quebrou esse fundo bem aqui, de achar que poderia estar tendo algum tipo de reversão. Então aí a gente já ficaria de olho, já traçaria uma linha bem aqui de queda, ok? E aí já ficaria atento que esse topo ele não iria ultrapassar essa linha, que é uma linha de tendência que vai ser falado também mais na frente. E foi exatamente o que aconteceu. Se eu ligar os pontos aqui dos topos, ele não ultrapassou a linha de tendência, formou o topo aqui. E agora ele está indo formar essa linha de tendência aqui da baixa também, que está acabando formando, tá formando um canal aqui, como vocês podem ver, que a gente chama de canal de baixa. E aí a gente vai tendo essa continuidade da tendência nesse canal. Então vocês vão vendo que ele está formando um fundo e pode ser que ele chegue a formar um topo e vá formando fundos mais baixos e topos até que vai ter um momento que ele pode formar um fundo com um topo aqui e aí esse fundo vai ser maior. E aí esse topo sendo maior, opa, já deu um sinal aqui de reversão de tendência. Beleza? E aí a gente fica ligado para ver se ele vai continuar a fazer esses topos e fundos cada vez maiores para continuar a tendência de alta. Eu não estou falando que vai cair tudo isso aqui não, eu só estou dando um exemplo mesmo. Por enquanto a gente vai só observando, porque quem sabe ele não forma um fundo aqui, um topo e já forma um fundo superior. Se ele fizer isso daqui, a gente já fica ligado, porque pode ser que tenha aquele rompimento aqui para cima, entendeu? Então é basicamente isso que funciona, como eu tinha explicado. Então é assim que a gente analisa uma tendência de alta, uma tendência de baixa. E a gente vai falando mais sobre coisas mais específicas que tem aqui dentro delas, como essas reversões aqui, como vocês podem ver, elas são representadas por M's e W's, né? O M aqui ele é um pivô de baixa, onde ele representa esse topo descendente e fundo ascendente. Quando aparece esse M assim meio que querendo cair, como eu falei em relação ao topo e fundo, a gente já sabe que isso é um pivô de baixa.
E o W, que é quando o topo começa a ficar ascendente e o fundo descendente, já é um alerta de pivô de alta para reversão de tendência, além de outros padrões aí também. Espero que tenha dado para entender aí um pouco do básico sobre as tendências e a gente vai falando mais sobre coisas mais específicas conforme vai passando aí as aulas, beleza? Falou aí, um abraço para todo mundo.